Bom dia! Hoje iremos falar sobre o uso da terapia hormonal no tratamento de osteoporose por hipogonadismo em homem, um relato de caso. O trabalho foi feito pela Liga Acadêmica de Anestesia e Dor do Centro Universitário Alfredo Nasser. Em resumo, nós temos que a osteoporose é uma doença sistêmica caracterizada por redução da resistência óssea e pela destruição da microarquitetura do tecido, e tem como consequência o aumento da predisposição de fraturas. O diagnóstico da osteoporose é realizado por densitometria óssea, que é uma ferramenta amplamente disponível, de baixo custo e não invasiva, sendo considerada o padrão ouro para analisar a qualidade do osso, além de monitorar o risco de fraturas e a eficiência dos tratamentos. O tratamento farmacológico de osteoporose por hipogonadismo, utilizando a testosterona e a teriparatida, estão associados ao aumento da densidade mineral óssea em homens, reduzindo então a incidência de fraturas. O objetivo do presente estudo é realizar um relato de caso de fratura de osteoporose por hipogonadismo em um homem de 45 anos, destacando os principais fatores de risco, diagnóstico e tratamento da doença. Devido ao diagnóstico de hipogonadismo, o paciente foi submetido a um tratamento farmacológico com uso de testosterona e teriparatida. Quanto à introdução, nós temos que a osteoporose é uma doença sistêmica que gera impactos na qualidade de vida do paciente, incluindo danos físicos como fraturas, dores, comprometimento funcional, quedas constantes e também danos mentais como o sentimento de incapacidade. As principais causas de osteoporose em homens incluem o uso de corticoides, o hipogonadismo e o uso de álcool. O diagnóstico da osteoporose é realizado pela densitometria óssea, que é uma ferramenta amplamente disponível, de baixo custo e não invasiva, sendo considerado padrão ouro para analisar a qualidade do osso, além de monitorar o risco de fraturas e a eficiência dos tratamentos. O medicamento utilizado para o tratamento da osteoporose se divide em duas categorias, que são os medicamentos antirreabsortivos, como os bisfosfonatos, e os medicamentos osteoanabólicos, como a teriparatida. Vários trabalhos científicos já descreveram que o uso da teriparatida pode aumentar significativamente a densidade mineral óssea, principalmente da região lombar, femoral e do quadril. Lembrando que a teriparatida ela está aprovada desde o dia 10 de junho de 2003 e é indicada para o tratamento de osteoporose em adultos com risco de fraturas. Em nosso relato de caso, nós temos então um paciente de 45 anos, sexo masculino, branco, brasileiro, casado. Ele realizou o exame de densitometria óssea devido à fratura de quadril direito e optou pela investigação de causa da baixa massa óssea. O relato de fratura de quadril possivelmente foi ocasionado pelo histórico de hipogonadismo. Ele não evidenciou outras comorbidades, negou o tabagismo, não sofreu fraturas prévias, não utiliza outros medicamentos e não tem antecedentes familiares concernentes a fraturas ou com osteopenia. Iniciando a investigação diagnóstica, o paciente foi submetido à radiografia de pelve anteroposterior em região proximal do fêmur, o que evidenciou 4 parafusos canulados de fixação da fratura do colo do fêmur, onde observamos o espessamento da região cortical, restringindo o canal medular, conforme observamos na imagem ao lado. A densitometria óssea do paciente revelou osteoporose secundária, tanto em coluna lombar, entre L1 e L4, quanto no colo do fêmur. Os índices foram de T-score menos 2,5 e Z-score menos 2,1, conforme observamos nas imagens abaixo. Com o diagnóstico de hipogonadismo, o paciente foi submetido ao tratamento farmacológico com o uso da testosterona e da teriparatida. Na discussão, nós observamos que tanto a Sociedade de Endocrinologia dos Estados Unidos quanto a da Austrália, elas enfatizam a importância em diagnosticar as deficiências androgênicas, pois elas podem estar associadas aos distúrbios do eixo hipotálamo, hipófise e testículo, que podem ser beneficiadas com a terapia de reposição da testosterona, de forma que a fertilidade não seja prejudicada. O hipogonadismo funcional ele afeta negativamente a densidade mineral do osso e ela aumenta então o risco de fraturas pela fragilidade óssea, pois os esteroides gonadais eles atuam diretamente no processo de renovação óssea.
Atualmente, uma das principais causas de osteoporose secundária é pelo uso indiscriminado ou por longos períodos de glicocorticoides, que leva a uma perda rápida e expressiva da massa óssea, aumentando consideravelmente o risco de fraturas. A patogenia da osteoporose induzida por glicocorticoides ela é multifatorial e possui efeitos diretos na produção de osteócitos, inibindo e reduzindo o número de osteoblastos e aumentando a ação dos osteoclastos, que impedem o crescimento e o desenvolvimento ósseo. O Guideline de Prevenção e Tratamento de Osteoporose do Reino Unido foi atualizado em setembro de 2021, classificam sistematicamente o tratamento da osteoporose e sugerem o uso da teriparatida, que é uma droga anabólica, como uma opção de tratamento de primeira escolha para homens e idosos com osteoporose e elevado risco de fraturas. A teriparatida ela é um análogo do hormônio da paratireoide, sendo a primeira droga aprovada para o tratamento de doenças osteometabólicas que aumenta significativamente a densidade mineral óssea devido ao aumento da produção da atividade de osteoblastos e da redução dos osteoclastos, aumentando significativamente a densidade mineral óssea. Estudos randomizados trouxeram a compreensão do potencial terapêutico do uso da teriparatida e sua função osteoanabólica eficaz no tratamento e na prevenção das perdas ósseas. A terapia com a testosterona também parece ser uma intervenção econômica e que melhora o custo-benefício para o tratamento da osteoporose associado ao hipogonadismo. Os estudos relacionados ao tratamento da osteoporose, utilizando testosterona por um período de 2 anos, demonstraram melhoras na microarquitetura e na densidade mineral óssea, reduzindo a remodelação e aumentando a densidade mineral óssea da coluna lombar e do fêmur, melhorando então a saúde esquelética em homens sem hipogonadismo patológico. É importante ressaltar que as formas graves de osteoporose requerem tratamentos específicos e a longo prazo. E isto representa hoje um desafio para a categoria médica, uma vez que os medicamentos possuem um alto custo, requer seu correto sequenciamento, adesão e disciplina do paciente. A seguir, nós temos as nossas referências bibliográficas que contribuíram para a apresentação desse trabalho. Obrigada.